Eu creio nas coisas, eu tenho musuzá em casa, eu cenas velhas na Hanukkah, mas eu pratico um judaísmo solitário. Eu não pratico um judaísmo em comunidade. Então, eu me chamo religiosa, mas é uma religiosa igual a minha avó, que acho que eu virei minha avó. Bem afastada, bem tipo, eu sou judia, eu sou religiosa, eu faço o que eu quero. E é isso, vai brigar comigo? Cara, tu pode olhar um vídeo desse daí e pensar que tipo de judeu é esse, né? Pra ser sincero com vocês, eu acho que esse daí é o verdadeiro judaísmo, né? E hoje eu vou comparar aí o que é o judaísmo, comparar ele com o protestantismo e até com os neocons aí do último vídeo aí. A maioria dos judeus, eu não vou falar dos outros aí que não são os revolucionários. Outro dia eu falo, mas a maioria deles são revolucionários. Eles, na verdade, viraram revolucionários. E agora eu vou pegar como referência o livro do E. Michael Jones, que não tem em português, mas é um livro muito bom, que é o espírito revolucionário judaico, se você for traduzir assim. E cara, uma das coisas que ele usa, o termo que ele usa para Deus, ele usa logos. E logos vem de lógica, né? Lógica, verdade, mas que também era um termo usado para Deus. Ou seja, Deus é a lógica, Deus é a verdade. Ou seja, se você vai contra Deus, você está indo contra a verdade, né? Contra a lógica. Agora, revolucionário, cara. Revolucionários são todos aqueles que querem uma mudança drástica, sabe, em algo. Esses são revolucionários, né? O oposto de reacionário, por exemplo. Enquanto o reacionário ele olha para o passado e busca aquilo de bom que veio do passado e tenta reconstruir, o revolucionário faz o contrário, né? Tudo que era bom do passado eles mudam. Dietas, por exemplo. Veganismo é algo revolucionário, porque o ser humano sempre comeu carne, né? Sempre foi muito importante comer carne. E hoje eles mudaram totalmente. Não, é carne, não, sei lá, faz mal, tem muito colesterol, sei lá. Aí dão toda essa narrativa. Portanto, eles são revolucionários. Todas as revoluções que tiveram aí, se você sabe o básico aí de história, você pode perceber que todas as revoluções deu merda, sabe, cara? Então, os revolucionários vão contra a lógica. Portanto, eles vão contra a verdade, vão contra Deus. Os judeus, eles foram revolucionários quando mataram Cristo, porque agora a gente já faz o pensamento reverso, né? Matando Cristo, eles mataram Deus, ou seja, eles mataram a verdade, mataram a lógica, e assim eles se tornaram revolucionários. E só um outro ponto aqui, cara, que eu gostaria de mencionar, que é engraçado, né? Os judeus, eles sempre se colocam assim como o povo escolhido, né? O povo superior. E os góis, né? Como eles chamam os não-judeus, como tipo o resto, assim, como animais. Isso daí soa meio supremacista, né? Mas enfim, eu acho que ainda podemos chamar os alemães de supremacistas, mas enfim, né? E falar em povo escolhido, aqui eu já vou puxar pro próximo lado. Tem um cara aí, né, que se diz católico, e quando teve lá o negócio do filme da Paixão de Cristo, muitos judeus começaram a chamar esqueci o nome do cara aí que fez o filme aí. Começaram a chamar o cara de antissemita. E falando, o filme é antissemita. E quem que tava lá pra defender os judeus, falando que os judeus são o povo escolhido? O porra do professor Olavo, meu. Não era, não era ele que tava lá, mas enfim. É isso daí que me deixa louco dos neocons. Por isso, o Olavo... É engraçado, né? Eu vi no Insta, assim, pessoas falando que depois do vídeo que eu postei, o povo pedindo para eu falar mais sobre os neocons. E um que eu vejo que a galera não fala muito é sobre o Olavo, cara. O Olavo, que se diz católico, sempre defendeu os judeus. E ele já falou muito sobre anticristo, mas os judeus, eles são literalmente o anticristo, já que eles mataram Cristo. Tá entendendo?
E sem contar que o professor Olavo é um puta americanista, né, cara? E é engraçado, né? Quando ele ficou doente, né? Porque fuma que nem uma velha, ele voltou pro Brasil para usar o Serviço Nacional do SUS. Mas enfim, é um americanista aí. Assim como o nosso presidente. Bolsonaro eu já coloquei aí mais ou menos no outro vídeo. E vamos voltar aqui um pouco sobre a parte dos judeus, porque o outro vídeo aí foi mais um negócio mais zoando, né? Que eu quero falar um negócio um pouquinho mais sério. O que me dá raiva são pessoas que se dizem cristãos e estão ali abraçando judeus, cara. Isso daí não dá, o termo judaico-cristã não bate, tá entendendo? Não dá, porque eu já falei, os judeus são anticristo. Se eles não são anticristo, por que eles simplesmente não viraram cristãos, cara? Por que simplesmente não viraram cristãos? Pergunta isso daí para um judeu. Pergunta, cara, por que você não é cristão? Você é judeu. Pergunta isso daí. É um negócio tão óbvio, sabe? Pra mim, soa tão óbvio. E você vê o cara que se diz cristão, ou seja, defende Cristo, abraçando aí judeu, levantando a bandeirinha de Israel. Olha que ódio, cara, que isso daí dá. O espírito judeu, ele é materialista, né? Ele é ganancioso. Por isso que você vê muitos vídeos aí. Procura aí no YouTube, porra. Pergunta qualquer coisa aí sobre o judeu. Você vai ver muitos vídeos dos caras falando, olha como o judeu lida com dinheiro. Ah, porque judeu, dinheiro, judeu, dinheiro. Que isso? Isso daí é o judaísmo. É uma religião materialista. E aí vai naquele vídeo lá que eu coloquei no início, da retardada falando, porque eu não sigo coisa, né? Eu não sou religiosa. Você pegando, vamos dizer, no outro extremo, né? Exemplo dos judeus, nós temos exemplo dos nazistas, né? Você vê que os projetos de Hitler foram crescendo com o tempo, né? Primeiro ele era o cara que ia resolver o problema da Alemanha, vamos tirar a Alemanha do buraco, né? E fez algum sucesso, ganhou dinheiro, o país conseguiu prosperar, fez a indústria, etc. E aí você vê aí o vídeo do Olavo, onde ele fala que a Alemanha nazista deu certo no começo, fez dinheiro. Sabe? Cara, mas a intenção dos países nacional-socialistas não são fazer dinheiro. Lê a porra do Mein Kampf e tu vai entender qual que era o pensamento do Hitler, cara. Não era fazer dinheiro, ele não tava nem aí pro PIB, ele queria saber do bem-estar do povo alemão, era isso. E desde o início eles já falavam dos problemas dos judeus. Tem vídeo também do Olavo falando sobre por que os nazistas perseguiam os judeus, e só falou merda, cara. Só falou merda, sabe? Que foi o que eu falei, ele passa a mão na cabeça dos judeus. Quer ver um nazista falando sobre judeu? Vou colocar aí pra vocês. Nationalsozialismus eine neue Fassung und Formung der europäischen Kultur in die Wege leitet, ist der Bolschewismus die Kampfansage des von Juden geführten internationalen Untermenschentums gegen die Kultur an sich. Er ist nicht nur... A similaridade entre protestantismo e judaísmo. Você vê um cara aí o Edir Macedo, por exemplo. O cara é judeu, mas ele se passa por um bispo evangélico. E ele passa um judaísmo só que em forma de cristianismo. Que é basicamente o protestantismo no final, sabe, cara? Você vai ver o protestantismo, é a mesma coisa. O protestantismo é revolucionário. Martinho Lutero era revolucionário. Não tem esse negócio de que não é. Você vê os protestantes, eles... Olha o Bolsonaro, cara. Vai falar que essa porra não é revolucionário?
Por que eles são revolucionários? Porque eles estão sempre mudando. Da mesma forma, eles já começaram revolucionários, entendeu? Eles já começaram pegando coisas da Igreja Católica e mudando. Coisas tipo, você não chega e começa a dar a sua opinião ali e acabou. Agora eu vou fazer o meu cristianismo. Não é. Você vê Henrique VIII, por exemplo, quando ele criou o anglicanismo. Ele só criou o anglicanismo porque ele só queria comer uma outra mulher e o Papa não deixou. E aí ele foi que... E tu vai me dizer que essa merda não é ser revolucionário? E olha aí esses cristãos de direita, cara. Olha as coisas que eles defendem. Por isso que não dá pra ir... Você não vai restaurar... Você não vai chegar no conservadorismo pelo Estado, sabe? Olha os conservadores aí que estavam no poder. Por exemplo, Margaret Thatcher. A idiota votou a favor do aborto no Reino Unido. Entendeu? Olha quem que cresceu os movimentos LGBTs no Reino Unido. Foram todos os partidos conservadores, pelo menos que se dizem conservadores. Ou seja, o conservadorismo mesmo, que tá ali explícito, ou seja, é só o estatal, é tudo neoconservadorismo. É tudo... Cara, você vê o que eles defendem? São tudo coisas que, tipo... que os revolucionários de um século atrás defendiam. Tá entendendo? Ou seja, eles estão defendendo... Tipo, hoje você vê as feministas de direita. Eu vou fazer um vídeo sobre essas retardadas. Elas voltam ali... É sempre aquele argumento do... não, é porque a primeira e a segunda onda do feminismo era boa. Ou seja, o neoconservadorismo é o progressismo, só que um século depois. Ou seja, o que os progressistas estão defendendo hoje, daqui um século ou menos, vai ser defendido pelos neocons da época, tá entendendo? Então... isso daí que é o neoconservadorismo.